Olá, você deve saber que nós não podemos nos reunir agora presencialmente por conta de um decreto visando a diminuição dos números de contágio de coronavírus em Macaé. Então a gente retorna para esse formato de transmissão hoje e no próximo domingo, e muito em breve a gente espera retornar para o que é padrão nosso, normal, os nossos cultos presenciais, os nossos cultos públicos, e se Deus quiser com os números um pouco menores. Hoje nós estamos no quarto sermão dessa série, o quinto evangelho, onde nós temos feito reflexões sobre Jesus que foram profetizadas por Isaías. Cada uma delas sobre um determinado fato da vida de Cristo, sobre um momento distinto da sua vida. Nós falamos até agora sobre um sinal que seria dado, sobre a promessa do Messias, que é a palavra hebraica para Cristo, que está no grego e significa ungido. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é importante que a gente saiba disso. Na semana passada, o Flávio falou sobre o precursor desse Messias e nos mostrou como essa profecia se cumpriu em João Batista. Se você não tem acompanhado essa série até aqui, aproveite os próximos dias aí, feriados prolongados, e assista. Todas elas estão salvas aqui no nosso canal. Mas hoje nós chegamos a um capítulo interessante. Esse livro de Isaías tem 4 canções que são chamadas pelos comentaristas de canções do servo. Deus está fazendo um convite ao povo para que contemplem o seu servo. E havia um bom motivo para eles aceitarem esse convite. Na época que Isaías recebeu essas palavras do próprio Deus, o povo estava vivendo conflitos terríveis. Eles haviam se afastado de Deus e se voltado para ídolos ou para deuses falsos. As tribos do norte de Israel haviam acabado de ser levadas pelos assírios, que eram muito temidos, e isso foi consequência da sua desobediência a Deus. E agora, a ameaça do cativeiro babilônico estava se aproximando das tribos do sul, que era o reino de Judá. Os reis que governaram Judá foram algumas vezes piedosos e arrependidos, mas com a mesma frequência nós percebemos reis extremamente rebeldes e perversos. Se você parar para ler os livros dos reis e das crônicas, você vai perceber que havia uma alternância muito grande entre reis que amavam o Senhor e reis que o desonravam. Então, eles iam atrás de falsos deuses em busca de proteção, conforto, identidade, e acabavam encontrando confusão, maldade e injustiça. São dias muito parecidos com os dias que nós vivemos. Pessoas confusas, pessoas que não têm se mantido fiéis em seu relacionamento com Deus e têm buscado o que só Deus pode dar em coisas criadas. Nessa ocasião do texto que a gente vai ler, o próprio Deus, ele estende a mão ao povo e mostra para eles como seria essa salvação que eles tanto precisavam. Do mesmo modo, ainda hoje Deus nos estende a sua mão e nos aponta para o mesmo caminho. Mas, tanto hoje quanto naquela época, poucos parecem interessados nessa solução. Poucos parecem se importar com as palavras de Deus. As pessoas, em certo sentido, até têm um anseio interessante por justiça, equidade, compaixão, mas procuram todas essas coisas nos lugares errados. Depositam esperanças em outras pessoas, projetos de poder, partidos políticos, religiões e em tantos outros lugares. Mas nós entendemos que a fonte dessas coisas é o próprio Deus. Então, no meio desse profundo anseio por justiça, retidão e verdade que o antigo povo de Deus estava sentindo, aquele anseio que também os frustrava por causa da impiedade, injustiça e falsidade em que estava em toda parte e em que se encontrava também essa nação. Esse mesmo anseio nós sentimos ainda hoje nos nossos dias. Então, para esse povo vem o convite de Deus, e eu te convido a ler Isaías, capítulo 42, dos versos 1 a 4, onde nós vemos esse mesmo convite sendo estendido a nós, para que contemplemos quem é o verdadeiro servo de Deus. Diz assim: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Vamos falar hoje exatamente sobre esse convite de Deus de contemplarmos o seu servo. E olhando para esse texto, parece que algumas perguntas brotam do mesmo, e é sobre elas que eu gostaria de conversar com você nesse momento. A primeira delas é a seguinte: quem ele é? Quem é esse servo de Deus? E a gente vê já no início desse trecho que lemos, do versículo 1,
quando ele diz: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. De imediato, quando lemos essas palavras e as comparamos com o Novo Testamento, nós nos lembramos da ocasião do batismo de Jesus, que estava sendo feito por seu primo João Batista, quando no meio do batismo surge uma voz dos céus, o próprio Deus dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Esse servo apresentado por Isaías não é outro senão o próprio Jesus. E é bem interessante o modo como esse homem, como ele é chamado por Deus através do profeta. Esse é o meu servo. Isso é um grande ponto a ser levantado, especialmente em nossos dias, onde ser servo virou sinônimo de ser inferior. As gerações mais novas têm tido problemas com obedecer a autoridades, ordens e hierarquias, mas a lógica do reino de Deus não é essa. O exemplo que temos em Cristo nos mostra exatamente o contrário, porque ele, sendo grande, poderoso, majestoso, ele é chamado por Deus de meu servo. Aliás, o próprio Jesus vai dizer aos seus discípulos em Mateus 20, do verso 25 ao 27, o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Nós vivemos uma busca exagerada por relevância e importância. Todos nós queremos ser protagonistas da história, mas o chamado que temos do próprio Cristo para nós enquanto seus discípulos é para que sejamos servos uns dos outros. Na semana passada nós aprendemos sobre João Batista, o próprio Jesus, dizendo que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. E a pergunta que surge para nós é a seguinte: o que esse homem fez de tão importante? O que esse homem fez de tão relevante a ponto de receber tal testemunho do próprio Cristo? Ele simplesmente serviu a Deus servindo aos outros. Você quer ser importante? Aprenda a ser servo. Você quer ter relevância e proeminência na vida? Aprenda a servir. O próprio Jesus, que é o nosso exemplo maior, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, em outra ocasião, ele diz para os seus discípulos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A excelência na vida cristã tem menos a ver com cargos e títulos e tem muito mais a ver com bacia e toalha para lavarmos os pés uns dos outros. Jesus é esse servo de Deus excelente apresentado no texto, o escolhido de Deus, aquele em quem Deus tem prazer. Nunca houve nem haverá outro como ele, mas o maior de todos se fez servo. É o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, que o fato de ser igual a Deus não foi algo em que ele se apegou, mas abriu mão de tudo isso sendo servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A segunda pergunta que nos salta desse texto é a seguinte: mas o que ele fará? Entendendo quem ele é, o que ele vai fazer. E a gente vê ainda no final do verso 1, quando Isaías diz as palavras do próprio Deus, que dizem o seguinte: porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Comparando com o mesmo trecho do Novo Testamento, nós nos lembramos do batismo de Jesus, quando juntamente com essa voz de Deus Pai que surge dos céus, surge também o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E João Batista testemunha isso. Ele disse, inclusive, que por causa disso, ele não tinha dúvida, e ele sabia que Jesus é o Filho de Deus prometido. Mas as palavras de Isaías, de Deus aqui em Isaías 42, pretendem ser ainda mais do que uma predição do que aconteceria mais tarde no batismo de Jesus. Ao dizer que colocaria o seu Espírito sobre Jesus, o Pai está nos dizendo que ele ungiu Jesus e o autorizou a ser aquele que atenderá à nossa necessidade de um governante que seja justo e reto, totalmente íntegro. Logo após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quando ele volta, ele vai até a sinagoga, lê o rolo do profeta Isaías, que está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso está em Lucas, no capítulo 4, versos 18 e 19, onde Jesus está lendo Isaías 61, um texto sobre o qual nós falaremos na sequência nessa mesma série. É fato
que Deus coloca o seu Espírito sobre Jesus, o capacitando para realizar a sua missão. E olha a sequência do verso de Isaías 42 sobre o que ele fará. Ele trará justiça às nações, ou seja, a promessa agora não é somente para Israel ou Judá, mas ela é estendida a todos os povos. Pode ser que na tua versão diga justiça aos gentios, ou seja, também estendida aos outros povos. Essa justiça, a verdadeira e reta justiça, só pode vir das mãos desse servo a quem Deus escolheu, que é o próprio Cristo. Nesse anseio por justiça, nós olhamos para o nosso país e vemos a polarização que nos assola. Alguns entendem que a justiça vem por meio da esquerda, por meio da direita. Alguns dizem que é justo ter lockdown para preservar as vidas. Outros dizem que é injusto também para preservar as vidas. Irmãos, longe de qualquer polarização, nós precisamos compreender que a justiça que nós necessitamos em última instância só pode vir de Jesus Cristo. Como cristãos, não podemos perder a esperança nisso em algum momento. A nossa justiça é resultado do que fez esse servo escolhido do próprio Deus. Quem ele é, o que ele fará, e a terceira pergunta que surge é como ele fará isso, e nós vemos isso nos versos 2 e 3. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e nem apagará o pavio fumegante. Hoje em dia, muitos pensam que a justiça é feita pela força da lei. Uma justiça que é resultado de uma dominação, de uma imposição pela força, de autoridade, de poder conferido. Mas isso normalmente não funciona porque essas coisas são incapazes de mudar o nosso coração. Podem alterar algum comportamento, mas são incapazes de resolver o problema na sua origem, na sua raiz, que é o nosso próprio coração. Tanto que quanto mais a gente luta por justiça, mais a gente percebe injustiça no mundo. No final, todos os nossos esforços para fazer justiça por nós mesmos acabam falhando, porque nós somos pecadores. E os nossos esforços por essa justiça resultam no que nós tanto tememos, que são ainda mais injustiças sendo propagadas no mundo. A grande pergunta, então, é como o servo ungido e autorizado de Deus, que é o próprio Jesus, trará essa justiça às nações. E, surpreendentemente, nós somos informados de que essa justiça será exercida com mansidão. O próprio Deus nos dizendo, por meio de Isaías, que ele não gritará, não clamará, não erguerá a sua voz nas ruas. Muitos dos governantes e líderes e pessoas que pretendem exercer esse domínio no mundo gritam e clamam nas ruas muito alto, fazem barulho sobre eles mesmos, usam a mídia, as redes sociais para falar o que pretendem. É muito debate, muita discussão, muita imposição, uma tentativa absurda de conquistar o poder e uma tentativa absurda também de se manter no poder. O contraste que Isaías nos apresenta é dizendo que o servo de Deus não fará justiça desse jeito. Jesus teve oportunidade na vida de se tornar popular. Ele curava e as multidões se reuniam ao seu redor, lembrando que na época era permitida a aglomeração das multidões ao redor dele. Ele podia fazer disso uma plataforma de popularidade, de publicidade, mas vejamos o que ele faz. Em Mateus, no capítulo 12, dos versos 15 ao 21, nós lemos o seguinte: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome, as nações porão a sua esperança. Essas palavras que soam familiares, exatamente, são as mesmas palavras que nós lemos em Isaías, no capítulo 42. Não há mais dúvidas de que as promessas de Deus sobre esse servo escolhido se cumprem em Jesus, que não brigou, que não gritou, mas fez justiça por meio de mansidão e ternura. Verso 3 nos traz duas figuras interessantes, quando ele diz que ele não esmagará, não quebrará o caniço rachado. Era uma referência a uma espécie de junco que tinha hastes ocas, que eram frágeis,
agitados pelo vento, facilmente derrubados, e quando estão quebrados não se pode restaurar. Algumas plantas, não entendo muito bem disso, mas fui atrás dessa informação, elas conseguem se autorregenerar. Algumas plantas podem ser podadas para que cresçam novamente, mas não os juncos. A única coisa que você pode fazer é quebrar esse caniço quando ele está rachado, porque ele é fraco e inútil. Exatamente assim a Babilônia fez, os assírios fizeram, e isso que é feito até hoje, para impor projetos de poder, os mais frágeis normalmente são rejeitados e desprezados. Outra referência que é feita é um pavio fumegante. Ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Uma lamparina a óleo, quando esse óleo da lamparina está acabando, também não entendo disso, na minha época já tinha energia elétrica, mas assim como eu fiz com as plantas, eu fui pesquisar e eu perguntei ao Flávio sobre a infância e adolescência dele. Ele me disse que para uma lamparina a óleo, quando esse óleo está acabando, a luz começa a piscar, sai muita fumaça e as coisas começam a cheirar mal. O normal é apagar esse pavio e contar com a luz produzida por outras lamparinas. E normalmente é isso que se faz para impor projetos de poder. Desprezam o que está fraco, o que está indefeso e o que não tem mais tanta utilidade. Mas o servo de Deus agirá diferente. E esses são exemplos dados por Isaías, mas em última instância ele não está falando de caniços, juncos e pavios, mas de pessoas derrubadas, machucadas, frágeis, assustadas, preocupadas, aflitas, desesperadas. É o retrato do nosso tempo. A cada notícia ruim que ouvimos sobre a pandemia, por exemplo, nos sentimos piores, angustiados. Mas nós, enquanto servos de Deus, podemos ter esperança que a justiça de Deus virá. E ela virá de um modo que nem mesmo nós seremos desprezados. Ele não estabelece o governo do seu reino. Ele não faz justiça matando os outros, como tantos governantes fizeram. Em vez disso, ele o estabelece dando a sua própria vida pelos outros. Ao invés de morrer para impor a sua dominação e fazer uma pseudo-justiça, ele dá a sua vida para satisfazer a justiça de Deus, morrendo na cruz por aqueles que eram seus inimigos. Ele não veio para condenar o mundo, antes ele veio para que o mundo seja salvo por meio dele. E em Mateus também, no capítulo 11, versos 28 a 30, ele faz um convite aos seus ouvintes, pessoas quebradas, angustiadas, machucadas e assustadas, que se estende a nós hoje também, quando ele diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa justiça será feita ainda com fidelidade. Jesus é esse servo de Deus que realiza a justiça com mansidão, ternura e fidelidade, porque é isso que diz o final do verso 3. Com fidelidade ele fará justiça. E o trecho conclui no verso 4, dizendo o seguinte: não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Ou seja, a conclusão desse trecho nos diz que será assim até que ele estabeleça de modo definitivo a sua justiça na terra. E isso se dará na ocasião da sua segunda vinda, quando ele instaurar o seu próprio reino em plenitude. E essa é a nossa esperança. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. É um modo de se referir ao que está ao além-mar, ou seja, às outras nações. Eu quero que a mensagem do Evangelho hoje te devolva a esperança que tem sido levada por essas más notícias. Porque para nós que colocamos a nossa fé em Jesus, a justiça de Deus é satisfeita totalmente em Cristo. Isso se aplica perfeitamente a nós, porque éramos devedores a Deus por causa do pecado. E Cristo pagou o preço que nós não conseguiríamos pagar, resolvendo o nosso problema com Deus, por meio da sua morte, aliás, por meio da sua vida, por meio também da sua morte e também por meio da sua ressurreição. Só que essa mensagem não é aplicável somente para quando morrermos, ou quando Cristo voltar na eternidade.
Essa mensagem não tem a ver simplesmente com um dia, quando formos morar no céu. Não, essa mensagem se aplica perfeitamente aqui, porque ela deve mudar e moldar o nosso modo de vida ainda hoje, porque esse servo de Deus resolveu o nosso problema eterno com Deus, que era o pecado, mas ele também nos ensina a viver uma nova vida, a vivermos em novidade de vida, uma vida que honre o próprio Senhor. Que possamos ir até Ele para encontrar descanso, que possamos esperar somente nele a fim de alcançarmos justiça e que possamos repousar nele, porque nele há vida e vida em abundância. Mas além disso, essa nova vida que temos nele traz descanso, mas também traz para nós um desafio muito grande. Porque do mesmo modo que o povo que estava em um verdadeiro caos, ao ouvir essa profecia sobre o servo escolhido de Deus, eles poderiam experimentar paz, alegria e esperança. O nosso povo hoje também está em caos. E que eles ouçam de nós a única mensagem capaz de lhes devolver vida, alegria, esperança e paz, que é a mensagem do Evangelho. Que haja em nós essa humildade que houve em Cristo, que haja em nós essa disposição de demonstrarmos isso por meio do nosso serviço, porque para isso também nós fomos chamados, para servirmos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.